O Hospital Santa Helena foi inaugurado em 1978. Na época, era considerado moderno, bem iluminado, organizado, silencioso demais para um lugar onde pessoas entravam para sofrer. Durante décadas, funcionou sem grandes incidentes. Nenhum escândalo. Nenhuma tragédia coletiva. Nada que justificasse o que viria depois. O problema nunca foi o hospital inteiro. Foi apenas um quarto. O número 17. O quarto 17 ficava no terceiro andar, ala leste. Não tinha vista privilegiada. Não era maior nem menor que os outros. Não possuía equipamentos diferentes. Era apenas comum. E exatamente por isso demorou tanto para que alguém percebesse o padrão. O primeiro registro oficial surgiu em 2009. Uma enfermeira anotou, de forma quase casual, que o paciente do quarto 17 havia acordado subitamente às 3h33 da manhã. Sem dor, sem alteração nos sinais vitais, sem motivo aparente. Ela escreveu aquilo porque o paciente havia perguntado, com clareza excessiva: já são 3h33? O detalhe chamou atenção apenas porque o relógio da parede estava parado. Marcava exatamente 03h33. Naquela noite, ninguém ligou os pontos. Nem na seguinte. Nem na outra. Mas o mesmo começou a acontecer com frequência suficiente para incomodar. Pacientes acordavam no mesmo horário. Sempre no quarto 17. Sempre lúcidos. Sempre perguntando a mesma coisa. Alguns choravam. Outros ficavam em silêncio absoluto. 2 se recusaram a voltar a dormir. Um arrancou o soro do braço e tentou sair correndo pelo corredor, gritando que já tinha passado da hora. Em 2011,
O hospital decidiu trocar o relógio do quarto. O antigo foi descartado. O novo parou na primeira noite. 03:33. Sem falha elétrica. Sem defeito aparente. A manutenção foi chamada. Trocaram a tomada. O disjuntor. O relógio novamente. Nada mudou. A partir daquele ano, os relatos começaram a ganhar detalhes inquietantes. Pacientes diziam acordar segundos antes do horário, como se o corpo antecipasse algo. Alguns afirmavam ouvir um som baixo momentos antes. Não um alarme. Não um apito. Algo mais próximo de respiração contida. Um dos pacientes, um homem de 62 anos internado para exames cardíacos, descreveu com precisão desconcertante. Tem alguém aqui comigo, esperando dar a hora. Quando perguntaram quem, ele respondeu apenas: Não sei, mas ele nunca erra. O homem recebeu alta no dia seguinte. Morreu 2 dias depois, em casa, exatamente às 3:33 da manhã. O hospital tentou abafar os comentários. Funcionários foram orientados a não comentar coincidências numéricas. Prontuários foram ajustados. Anotações subjetivas deixaram de ser aceitas. O quarto 17 continuou em uso. Em 2014, uma médica residente decidiu documentar tudo por conta própria. Ela se chamava Elisa. Trabalhava em turnos noturnos e foi uma das primeiras a perceber que o quarto acordava antes do paciente. Segundo seus relatos, sempre por volta das 3:28, o monitor cardíaco do quarto 17 apresentava uma leve oscilação. Nada grave. Nada que justificasse intervenção. Mas constante. Como se o corpo estivesse sendo preparado. Na noite em que Elisa decidiu ficar dentro do quarto durante o horário crítico, o paciente dormia profundamente. Ela conferiu o relógio. 03:30. Tudo estava silencioso. Então, sem aviso, o paciente abriu os olhos. Não assustado. Não confuso.
acordado. Ele virou o rosto lentamente em direção a ela e perguntou: Você também está esperando? Antes que Elisa pudesse responder, o relógio da parede parou. 03:33. O monitor cardíaco emitiu um único bip prolongado. O paciente não morreu, mas entrou em um estado catatônico irreversível. A partir dessa noite, Elisa passou a sonhar com o quarto. Sempre o mesmo sonho. Ela entrava no 17. O quarto estava vazio. O relógio marcava 03:33. E alguém estava de pé, ao lado da cama. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Mas tinha postura, como quem cumpre um horário. Em 2016, o hospital tentou encerrar o problema de vez. O quarto 17 foi desativado. Porta lacrada. Camas removidas. Equipamentos desligados. Oficialmente passou a ser usado como depósito. Foi então que algo mudou. Funcionários começaram a relatar que outros quartos acordavam no mesmo horário. Não todos. Apenas os mais próximos. Como se o problema estivesse se espalhando. O hospital decidiu reativar o quarto 17. Colocar pacientes novamente. Concentrar o fenômeno. A decisão nunca foi registrada formalmente. O último registro confiável. Data de 2022. Um paciente recém-internado, sem histórico grave, ocupou o quarto 17 por apenas uma noite. Às 3:33 da manhã, ele acordou. Chamou a enfermeira e disse com tranquilidade absoluta: Hoje ele não veio me buscar. Quem não veio te buscar? Ela perguntou. O que ficava aqui? Por que ele não veio? O paciente sorriu. Porque agora ele tem você. A enfermeira pediu afastamento 2 dias depois. Nunca mais voltou ao hospital. Segundo vizinhos, ela passou a acordar todas as noites no mesmo horário. Sentava na cama, olhava para a parede e esperava. O Hospital Santa Helena segue em funcionamento. O quarto 17 continua ativo. O relógio foi retirado da parede. Mas, segundo relatos internos,
Isso não fez diferença. Porque ninguém mais precisa olhar as horas. O corpo aprende. Sempre às 3h33. Transmissão encerrada.